Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre as sociedades pré-colombianas, ou seja, os povos que viviam na América Central e na América do Sul antes da chegada de Cristóvão Colombo. E por isso nós vamos dar um enfoque em três grandes civilizações: os maias, os incas e os astecas. Bora para a aula? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre as civilizações da América, que são os povos que habitavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, por isso o nome pré-colombianos. E a gente divide essas civilizações pelas regiões em que elas viviam. Então, os povos da América Andina, que são os Incas, fica na América do Sul, e os povos da Mesoamérica, que é uma faixa de transição entre a América do Norte e a América Central, onde a gente tem os olmecas, toltecas, astecas e maias. Para fins de estudo aqui, nós vamos estudar três desses povos, os incas, os astecas e os maias. Então, observem aí no mapinha de vocês a localização de cada um. Na onde está destacado em roxo, a gente tem os incas do século XIII, e que depois vão expandir seu território para toda essa área em amarelo, que é uma área bastante extensa, já no século XVI, próximo aí ao fim já do Império. Além disso, nós temos na região em verde aí a área correspondente ao Império Azteca, no século XVI, e essa área em laranja é a área que correspondia à civilização maia. E aí, começando pelo Império Inca, cumpre a gente destacar que é um império que existe mais ou menos entre os anos 1200 até o seu fim em 1533, e que eles habitavam um território bastante extenso, que englobava onde hoje você tem países como Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina e Chile, tá? Aliás, muito importante dizer, gente, toda vez que a gente fala em império é porque um determinado território expandiu as suas fronteiras. Em termos políticos, eles tinham um governo teocrático e centralizado. O que significa teocrático? É que a autoridade máxima desse império, e no caso é o rei, ele é considerado também uma divindade. Portanto, ele concentra tanto os poderes políticos, mas ele também concentra em si uma representação religiosa, e o que acaba dando, claro, muito mais poder a esse imperador. A sociedade inca, no geral, ela era dividida em três grandes camadas, que é a realeza, a nobreza e o povo. E aí na imagem ao lado, ó, a representação do último imperador inca, Tupac Amaru. Inclusive, gente, notem os traços indígenas desses povos, tá? E que, inclusive, são passados aí através das gerações. Só você observar os povos aqui que são nossos vizinhos, eles ainda carregam muitos desses traços e preservam muito dessa identidade cultural indígena. Em termos econômicos, os povos incas, eles praticavam maciçamente a agricultura, só que utilizando uma estratégia diferente. Por eles estarem localizados numa região em que passa a Cordilheira dos Andes, eles faziam um plantio em terraços agrícolas, tá? Que basicamente era na encosta das montanhas. Então, é um sistema bem interessante. E também foram um dos primeiros a utilizar o sistema de irrigação. Por isso, o uso da agricultura irrigada. E aí, claro, fazendo cultivo principalmente de milho e batata, que eram itens nativos da nossa região. Você tem também a domesticação de animais e animais típicos da região andina, destacando aí a lhama, a alpaca e a vicunha. E aí, gente, a lhama, por exemplo, era muito utilizada para o transporte das colheitas. E todos esses três animais, você também extraía, era uma fonte de couro, além de, claro, né, gente, a alpaca e a vicunha principalmente, era uma excelente fonte de lã. Então você fazia muitos tecidos, mantas, cordas. Então também era muito importante para a organização econômica da sociedade inca. Você tem um registro de comércio, porém esse comércio ele é baseado em uma economia amonetária, ou seja, você
Não tem uso de dinheiro. Tudo é baseado em troca, que é o que nós chamamos de escambo. E uma outra percepção importante sobre a economia inca é que ela está ligada à força do trabalho comunitário, à quantidade de produção que uma comunidade consegue fazer, e não a propriedade, a posse exclusiva da terra, ok? E aí na imagem seguinte, ó, inclusive um exemplo aí de como que funcionava aproximadamente esse terraço agrícola, é uma imagem do Peru, de uma cidade no Peru. Em termos culturais, os incas, assim como os outros povos que a gente vai abordar nesse vídeo, eles eram politeístas e a sua religiosidade estava muito ligada a elementos da natureza. Inclusive, os seus deuses, a maioria representava elementos naturais. Então, você tinha principalmente o culto ao sol, mas também a outros elementos. Você tinha enquanto língua o quechua, que era falado em todo o território. E ainda hoje, gente, metade da população do Peru usa esse idioma, preserva muito da cultura inca. E cabe destacar aqui também que os incas eles não tinham, pelo menos até as evidências que se tem hoje, sistema de escrita. Mas eles tinham um sistema de contagem numérica bem complexo, em que cada número representava um nó distribuído em corda, mas não se sabe ainda ao certo como que eles faziam cálculos ou como que esses nós representavam quais números. Isso ainda é passível de discussão entre os pesquisadores. Aqui eu trouxe também a imagem da cidade de Machu Picchu, né, que na língua dele significava velha montanha. E esse é um sítio arqueológico localizado no Peru. Ainda hoje é um dos lugares mais visitados da América, um dos principais pontos turísticos. E ela é interessante porque ela só passou a ser explorada mesmo no século XX. Por mais que os peruanos já soubessem da sua existência, né, ela só vira alvo de pesquisa dos arqueólogos a partir de 1911. E essas ruínas, elas formam um complexo muito grande aí de templos, casas, praças, palácios, e que chama a atenção ainda hoje, principalmente porque ele está num lugar de, claro, difícil acesso. Os incas, eles construíram essa cidade há aproximadamente 500 anos atrás, mas o que chama a atenção é o fato de que, apesar dos incas não dominarem escrita, não conhecerem ferro, aço, você não tem registro de que eles tinham instrumentos com rodas, mesmo assim, eles conseguem levantar essa estrutura com pedras muito bem cortadas, muito bem polidas, que elas se encaixam muito perfeitamente, dando a impressão como se fosse um quebra-cabeça gigante. Então, claro, há ainda muita dúvida sobre que conhecimentos são esses de engenharia, de arquitetura, que levam à construção de Machu Picchu. Bom, falando sobre a civilização maia, é importante destacar que é a civilização que dura mais tempo na América. Você tem aproximadamente aí 2.000 anos de civilização, que as suas origens elas remontam ao ano 1000 antes de Cristo aproximadamente. E você observa um declínio muito grande dessa civilização depois do ano 1000 depois de Cristo. Então você tem uma longa duração aí. E é interessante dizer que os maias eles não formam um império, ao contrário dos incas e astecas. O que une, o que dá um fator de unidade entre os maias é o aspecto cultural. Então, em geral, falaram a mesma língua, mesmas noções religiosas. Então, era um fator que agregava esses povos maias, que é, por exemplo, uma maneira semelhante de organização aos povos da Grécia Antiga, para ficar em um exemplo. Inclusive, essas cidades maias eram cidades-estado, então cada cidade tinha sua própria organização independente, tinha seu próprio rei, além de algumas aldeias que partilhavam dessa mesma cultura. Na civilização maia, no geral, a maioria da sociedade era composta por camponeses que faziam plantio e, é claro, mantinha cidades abastecidas, evitando períodos de fome. E você tinha uma elite
que era responsável por administrar cada cidade-estado e acumulava funções religiosas, não é algo que está separado, além de ter um rei, né, que era para cada cidade e estado. Novamente, não é um rei de todos os maias, isso não há registros, eles não formam um império unificado, tá? E aí, lembrete interessante, a região que os maias viviam já é bem diferente, porque você já está na América Central, então ela é uma área geográfica já bastante variada, porque você já tem florestas tropicais, por exemplo, tá? Então, que já difere bastante, por exemplo, da localização geográfica dos Incas, tá? Que é mais restrita à América do Sul. Ainda sobre a economia dos maias, é uma economia também baseada na agricultura, e aí você pode destacar o plantio de milho, batata doce, cacau, mandioca, que são produtos nativos da América. Você tem registro de intenso comércio, principalmente com os olmecas, que é um povo pré-colombiano que vivia ali mais ou menos no Golfo do México e que é considerada a cultura ancestral de toda a Mesoamérica, que é essa região que eu falei para vocês, no sul da América do Norte e América Central. Os, os maias, inclusive, pegam muita característica cultural dos olmecas por conta dessa intensa rede comercial em que você tem registros aí. Outra coisa importante é analisar a cultura dos maias, que é uma cultura muito rica, que tem elementos que chamam bastante atenção. Então, inicialmente, a gente destaca o desenvolvimento urbano dos maias nas suas cidades-estado. Você tem construções que ainda estão de pé, como por exemplo esse templo na cidade de Chichen Itza, que fica no México, é um templo em formato de pirâmide, ainda que seja uma pirâmide escalonada, que nesse caso é tipo essas escadas que mostram aí, e elas eram construídas em geral de pedra calcária e, gente, muito bem construídas. Está falando de coisas que estão aí em pé e resistem ao tempo há séculos, literalmente. Além disso, você tem outros edifícios que são construídos em plataformas, que é uma forma de construção bem interessante. E, inclusive, você tem registro de cidade aí que tem até complexo de pirâmides, e que é algo que chama muita atenção e que hoje formam grandes sítios arqueológicos, tá, gente? Um aspecto muito comum, aliás, quando a gente fala em civilização maia, é isso, você pensar nessa malha urbana que eles constroem, que é muito rica, e para povos, gente, que estão do outro lado do oceano, sem contato cultural com europeus, os povos do Oriente, africanos. Então, isso é muito interessante. Outro aspecto que chama atenção, que eu coloquei na imagem, é um observatório astronômico, é o Caracol, que também está na cidade de Chichen Itza, que é uma das principais, aliás, da civilização maia. Então, ele é considerado, inclusive, o primeiro registro que se tem de observatório astronômico na América inteira. Tá? E um observatório muito bom. E que, aliás, já mostra o interesse, inclusive, dos maias no estudo da astronomia. E esse estudo da astronomia, inclusive, é que motiva o calendário. Você também tem um registro de cultura escrita, tem sistema numérico, inclusive com utilização do número zero, que é algo que, por exemplo, os europeus demoraram séculos para utilizar e só o fizeram através do contato com os árabes, inclusive está aí na imagem, um exemplo para vocês de como que funcionava, tanto o sistema numérico quanto o sistema de escrita. Ainda sobre a cultura maia, você tem dois tipos de calendário, que é um calendário religioso, tem 260 dias e é voltado para os rituais sagrados, e tem um calendário civil, que é voltado para a vida no cotidiano, e que ele é muito preciso, ele tem 365 dias. E, portanto, se você estabelece um calendário com essa precisão de dias, significa também
a riqueza da observação astronômica. Então, eles têm conhecimentos, por exemplo, sobre a trajetória dos astros, sobre as estações do ano, de uma maneira muito precisa, muito próxima ao que nós temos hoje, e que é algo que chama muita atenção da civilização maia. Assim como os incas são povos politeístas, têm uma religiosidade ligada aos elementos da natureza. Então, se você observar cada divindade aí, Deus do vento, Deus do sol, da lua, do milho e da agricultura, e assim por diante. Você tem a realização de sacrifícios de animais e humanos, principalmente esses seres humanos aí, prisioneiros de guerra, escravos, ou gente que era escolhida para isso, e que eram sacrifícios oferecidos aos deuses. Então, está dentro de um contexto de ritual religioso, mesmo que isso possa parecer horrível para nós hoje, mas era uma prática comum dos povos maias. Já o Império Azteca, pessoal, e que é um império, inclusive, que Cristóvão Colombo e os espanhóis vão ter contato de maneira mais imediata, ele é um império que vai ter ali uma duração de aproximadamente 3 séculos, e vão se expandir por grande parte ali da parte central do México, que vai até a costa do Pacífico. E os astecas, eles têm um grande poder militar. Lembrem-se, se eu estou falando que é império, porque tem expansão territorial. E essa expansão territorial, ela não costuma ser feita de uma maneira pacífica, mas sim através de conquista militar. Você também tem aqui o império teocrático, ou seja, eu sou representante, eu sou autoridade máxima, ela tem tanto uma origem divina, mas também concentra o poder político daquele local. E aí você tem uma divisão um pouco mais estratificada, onde além do imperador, você tem uma aristocracia, que é tipo uma nobreza. Então, aí você tem sacerdotes, guerreiros, funcionários públicos, e que em geral eram donos de terras. Você tem os comerciantes e os artesãos, os camponeses, que eram a maioria da população, e que eram responsáveis, além da agricultura, por trabalhar na construção de obras públicas, inclusive como uma forma de pagamento de impostos. Isso nos lembra bastante, por exemplo, o sistema que havia no Egito, né? Porque tinha algo próximo a uma certa servidão. E os escravos, que eram principalmente prisioneiros de guerra. Em termos econômicos, eles também são dependentes da agricultura, só que o sistema agrícola deles você tem uma técnica de cultivo muito interessante, que são as tinampas, porque na medida em que eles se iam instalando às margens de lagos, por exemplo, eles acabavam cultivando em terras alagadiças. Então, como mostra a imagem para vocês, você fixava essas tinampas com auxílio dessas plantas subaquáticas, então ela fixava a raiz embaixo d'água. E aí, entre essas áreas de plantio, você tinha uma passagem de água, em que aí você circulava com as canoas, tanto para você poder parar e plantar, quanto para fazer a colheita. Então, essa imagem aí deixa muito claro isso. E é um sistema muito interessante, porque você plantava uma espécie de, entre aspas, um canteiro flutuante, ok? E aí esses produtos são produtos nativos, claro, né? Você tem aí milho, batata, feijão, pimenta, abóbora e etc. Além disso, os astecas eles também tinham comércio, e esse comércio é interessante a moeda utilizada, porque ao contrário do uso de algum metal, eles utilizaram como padrão sementes de cacau. Utilizavam isso como moeda, e é um aspecto que chama bastante atenção. Bom, nos aspectos culturais, a gente encontra muitas semelhanças dos astecas com os maias, principalmente até pela proximidade geográfica e da herança cultural. E aí você tem, inclusive, um calendário muito parecido, em que você tem o calendário religioso, com 260 dias voltado para esses rituais, e um calendário do cotidiano, para os afazeres diários, que é
de 365 dias, dividido em 18 ciclos, que vocês poderiam chamar de meses, e cada ciclo tem aproximadamente 20 dias. Eram também povos politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e eles acreditavam que esses deuses acabavam expressando forças da natureza. Então, está muito relacionado à religiosidade em toda a América, aliás, de forma geral, com os elementos naturais. E aqui você também tem a presença de sacrifícios humanos e de animais, que é algo que, inclusive, choca bastante os espanhóis quando eles encontram o Império Azteca. Enquanto idioma, se fala o Nahuatl, que é, fazendo aí, claro, uma pronúncia aproximada, pessoal, e que, inclusive, é um tronco linguístico que abrange, inclusive, as tribos do Velho Oeste americano. Tá? E os astecas, eles costumavam ser chamados de Mexica, que seria algo como Lago da Lua, que é o nome mítico de um lago da região, desculpa. Inclusive o nome México vem dessa denominação dos povos astecas. E em termos de escrita, eles tinham um sistema de escrita, era uma escrita pictográfica, ou seja, que você utiliza figuras para representar uma determinada ideia, uma determinada palavra, e principalmente figuras de tipos de serpente, de pessoas, de elementos da natureza, etc. Principalmente isso. Aí na imagem eu coloquei 3 divindades astecas, onde você tem, na primeira, o deus do sol e da guerra, né? Inclusive a grande pirâmide de Tenochtitlan é construída para ele, né? E ali rolavam bastante sacrifícios humanos, justamente porque na criação do Sol e da Terra você tem o sacrifício de 2 deuses, né? Então, esses sacrifícios humanos era uma forma de reviver esse sacrifício que deu origem ao Sol e à Terra. A segunda imagem aí seria um deus do céu noturno, dos ventos, furacões, né? E a última imagem que é o deus do vento, da fertilidade, da criação. Inclusive, um dado interessante é que nos rituais que tinham em homenagem a esse deus, você preparava uma bebida quente com cacau que vai originar o chocolate, que é algo hoje que a gente não vive sem, né? Então, que é muito apreciado. E aí, ó, eu coloquei para vocês também uma imagem das ruínas de Tenochtitlan, que era a antiga capital asteca. Hoje ainda é um grande sítio arqueológico. E claro, a gente chama a atenção pela precisão de suas construções, né? E além de serem construções piramidais, que é algo que a gente encontra em diversos lugares no mundo antigo, só que sem, pelo menos até onde se sabe, ter nenhum tipo de contato cultural com esses povos e produzindo coisas do mesmo gênero. Se você olhar essa imagem que está mais à frente aí, ela lembra muito a forma de um zigurate que você tem na antiga Mesopotâmia. Aqui eu deixo para vocês, já encerrando, algumas dicas. Na página 471 tem o QR Code, que vai te levar para um passeio virtual em Machu Picchu. E, aliás, os museus virtuais, esses passeios virtuais, é uma das possibilidades mais bacanas da gente ter uma noção sobre como é um determinado lugar, principalmente porque muitas vezes a gente acaba não vai ter a possibilidade de conhecer presencialmente, então é uma experiência muito legal. E na página 477 tem um outro QR Code que leva vocês para o Museu Chileno de Arte Pré-Colombiana, e que aí você vai aprender um pouco sobre a arte dos povos que habitavam a América nos séculos anteriores à chegada dos europeus. Além disso, eu deixo uma outra indicação para vocês, que é do canal Buenas Ideias, do Eduardo Bueno, falando sobre o caminho de Piabiru, que é uma rota que liga o Império Azteca ao litoral brasileiro, e que é muito interessante, e tá o link aqui na descrição. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, curtam, compartilhem o nosso canal e acompanhem as próximas novidades, tá bom? Um beijo, se cuidem e até a próxima!